Diálogo ou barganha? Vivemos uma vida de relação. A relação humana é dos desafios mais complexos da nossa existência, mais ricos, mas potencialmente mais problemáticos também. Para essa relação, o diálogo, a apresentação mútua de pontos de vista, ela é extremamente importante, porque a nossa trajetória é sair do egoísmo para o amor. Para isso precisamos aprender a nos colocar no lugar dos outros, a pensar como os outros pensam, a sentir como os outros sentem. E nesse sentido o diálogo é fundamental. Mas há um limite da negociação. A consciência, os princípios profundos não devem ser negociados. Negociar aquilo que é inegociável não é virtude. Tornar inegociável o que é negociável é teimosia, é orgulho. Esse equilíbrio entre o que precisa diminuir, o que precisa apodrecer a casca, para aquilo que precisa, ao contrário, sempre se fortalecer e sempre se revigorar, que é a essência da semente, que é o princípio vital, requer muito cuidado, muito zelo, um acompanhamento e uma atenção diárias. É muito comum para as pessoas que entram na política partidária, mas como a política está em quase todos os gestos, é muito comum no dia a dia também. No casamento, na família, no trabalho. O que devemos negociar, o que não podemos negociar? Qual a diferença entre diálogo e barganha? Na passagem de hoje, o primeiro concílio do cristianismo, a primeira reunião para tratar de um assunto candente, pendente, importante para o rumo do cristianismo. Nascido na sociedade judaica, uma teocracia, uma sociedade toda voltada para o religioso, onde Moisés tem importância central, surge Jesus com outros princípios, mas alguns baseados mesmo em Moisés. Moisés precisara, para forjar uma nação, para tornar um grupo de escravos uma nação, apresentar 1000 regras de conduta, algumas delas apenas para a convivência, para facilitar a convivência, regras humanas, mas colocou tudo na boca de Deus, tudo como divino, para que pudesse ter alguma efetividade junto àquelas pessoas, àquele povo. Quando o cristianismo aflorou, se espalhou, especialmente para os gentios, ou seja, os não-judeus, alguns dos judeus se levantaram e disseram: sim, nós podemos aceitar os gentios, mas desde que eles assimilem os hábitos, as práticas, as regras de conduta do judaísmo.
especialmente a circuncisão. Era um símbolo que os não-judeus se submetessem à circuncisão, era um símbolo de submissão do gentio ao judeu, mas também do próprio cristianismo ao judaísmo. Paulo e Barnabé apresentaram os incríveis prodígios alcançados nas missões, o grande avanço verificado. Pedro mesmo testemunhou importantíssima vivência que ele teve de levar a palavra, levar a mensagem, levar o testemunho e a cura aos não-judeus e ali presenciar a descida do Espírito Santo, como eles chamavam, a manifestação mediúnica, como nós chamamos hoje, de altas esferas, como acontecera com os próprios discípulos, ou seja, não havendo diferença nenhuma entre judeus e não-judeus. E aqueles que exigiam a assimilação cultural dos costumes judaicos apresentaram, ao final, uma minimização das exigências, nenhuma delas alicerçada em qualquer ponto da doutrina cristã, dos princípios trazidos por Jesus. Essa questão da negociação do que é humano e na fixação, na referenciação do que é divino, ficou ali colocada, deveria ter sido negociado, deveria ter assimilado algumas imposições do judaísmo para não haver um rompimento muito forte. Essa questão depois se estendeu para quando os povos chamados bárbaros, os povos nórdicos, chamados vikings, dominaram Roma, dominaram grande parte da Europa. Ali também houve uma negociação, uma assimilação de ritos, cerimônias do Natal como solstício, do politeísmo através dos diversos santos. E isso tudo foi desfigurando em muito o cristianismo, se adaptando a mais um reino diferente, um reino que tinha território, mas que influenciava muitíssimo todos os outros reinos. Um super reino, um super poder político, um super poder econômico. Ainda somos muito pequenos para apontar minuciosamente no que a negociação foi excessiva, mas o resultado, pelos frutos se conhece a árvore, o resultado de guerras, perseguições, interesses, redução ao poder econômico e ao poder político dos princípios da doutrina cristã, estão claros, estão na história e atestam o excesso de negociação, a negociação de princípios, que foi feita em nome das conveniências e dos interesses. Venceu até aqui a negociata, venceu a barganha, mas não venceram o Cristo, que permanece com todo o seu vigor e toda a sua força, para ainda hoje nós fazermos a opção: diálogo, sim, do que é humano,
mas com clareza de princípios, sem negociar as raízes, os valores fundamentais do cristianismo. Delicado. Não só na vida social, não só na vida política, não só na convivência exterior, mas dentro de nós mesmos, em cada uma de nossas decisões. A passagem diz assim lá em Atos 15, versículos 19 a 21. Por isso julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios, era a fala de Tiago, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Hábitos alimentares, hábitos relativos à vida sexual e a questão da idolatria. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, não fazer concessões a Moisés seria multiplicar as resistências. Mas fazer concessões excessivas seria abrir mão do cristianismo, submetê-lo ao judaísmo. Naquele momento, conseguiu-se não exigir a circuncisão, um grande avanço, e reduzir as exigências a hábitos menores. Terá sido uma negociata? Terá sido uma negociação, uma submissão indevida? Reflita você e reflita no seu diálogo, na necessidade de desenvolver o diálogo cada vez mais, mas sem abrir mão do essencial. Que assim seja com todos nós, no dia a dia, no interior das nossas consciências e nas relações que nós tivemos por toda parte. Um grande abraço, até a próxima.